Júlia Santos tinha 31 anos e trabalhava como faxineira noturna no edifício corporativo mais imponente da Avenida Faria Lima há quase 4 anos, sempre chegando pontualmente às 10 da noite, quando todos os executivos e funcionários administrativos já haviam ido embora, e o prédio ficava silencioso, exceto pelo zumbido dos sistemas de ar-condicionado e o eco ocasional de seus próprios passos pelos corredores vazios. Ela era responsável pela limpeza de 3 andares inteiros, incluindo o 25º andar, onde ficavam os escritórios executivos mais importantes da Tecvision Brasil, uma empresa de tecnologia e inovação, que havia crescido exponencialmente nos últimos 10 anos, e agora empregava mais de 5.000 pessoas em todo o país. Júlia sempre usava o uniforme azul marinho padronizado da empresa de limpeza terceirizada, que a contratava, mantinha seus cabelos cacheados presos em um rabo de cavalo prático, e trabalhava em silêncio eficiente, movendo-se de sala em sala, com seu carrinho de suprimentos, aspirando carpetes, limpando vidros, esvaziando lixeiras, e deixando tudo impecavelmente organizado para quando os executivos chegassem na manhã seguinte. Ninguém realmente a via porque ela existia apenas nas horas invisíveis da noite, quando o mundo corporativo estava dormindo, e mesmo os seguranças que faziam rondas pelo prédio mal registravam sua presença. Depois de anos de rotina previsível, a vida de Júlia havia sido uma série constante de desafios e obstáculos, que ela enfrentava com uma resiliência silenciosa, que poucas pessoas ao seu redor realmente compreendiam ou apreciavam. Ela havia crescido em uma comunidade de baixa renda na zona sul de São Paulo, filha de uma costureira que trabalhava em casa, e de um pai que abandonou a família, quando Júlia tinha apenas 8 anos, deixando sua mãe sozinha, para criar 3 filhas, com recursos mínimos. Júlia havia estudado apenas até completar o ensino médio, porque precisou começar a trabalhar aos 15 anos, para ajudar com despesas domésticas, acumulando empregos em lojas de varejo, lanchonetes, e eventualmente serviços de limpeza, que pagavam melhor que outras opções disponíveis para alguém sem educação universitária ou treinamento técnico especializado. Ela havia se casado aos 23 anos com um homem que parecia promissor, mas que revelou ter problemas sérios com álcool e comportamento violento, resultando em um divórcio doloroso 2 anos depois, que deixou Júlia com dívidas significativas e traumas emocionais que levaram anos para processar e superar, através de terapia em clínica comunitária gratuita. Atualmente Júlia morava sozinha em um apartamento pequeno mas limpo e aconchegante, que ela alugava em um bairro operário, dividindo seu tempo entre o trabalho noturno de limpeza, aulas de inglês em um curso comunitário, aos sábados, que ela frequentava com esperança de eventualmente conseguir oportunidades melhores, e visitas regulares a mãe e irmãs que ainda moravam na comunidade onde cresceu. Ela economizava rigorosamente cada centavo possível, sonhando vagamente com um dia poder fazer um curso técnico em administração, ou talvez abrir um pequeno negócio próprio, embora esses sonhos parecessem distantes e quase impossíveis, considerando suas circunstâncias atuais e as responsabilidades financeiras que carregava ajudando a família. Júlia não tinha namorado há mais de 3 anos desde o fim de um relacionamento breve com um colega de trabalho, que terminou amigavelmente quando ele se mudou para outro estado, e ela havia se acostumado à solidão tranquila de sua vida, focada principalmente em trabalho e autoaperfeiçoamento constante, através de leitura voraz de livros que pegava emprestados da biblioteca pública. Ricardo Almeida tinha 37 anos, e era o CEO da Tecvision Brasil, cargo que havia assumido aos 32 anos depois de cofundar a empresa com 2 colegas de faculdade, quando tinham apenas 25 anos, e uma ideia revolucionária para software de gestão empresarial que acabou transformando o mercado brasileiro. Alto e elegante com aparência que combinava juventude com autoridade executiva, Ricardo era conhecido no mundo corporativo brasileiro como um líder visionário, que havia construído uma das startups de crescimento mais rápido do país, atraindo investimentos de fundos internacionais e estabelecendo parcerias com gigantes globais de tecnologia.
Ele era o tipo de C, e o moderno que usava tênis caros com ternos sob medida, que dava palestras em conferências internacionais sobre inovação e cultura corporativa, e que era regularmente featured em revistas de negócios, como exemplo de nova geração de empreendedores brasileiros que estavam colocando o país no mapa global de tecnologia. Ricardo morava em uma cobertura minimalista e moderna no Itaim Bibi, decorada por designer de interiores famoso. Dirigia um Tesla que havia sido um dos primeiros no Brasil, e mantinha uma agenda social ativa, que incluía jantares com outros executivos, eventos de networking e ocasionais encontros românticos com mulheres de seu círculo social que nunca se desenvolviam em nada sério porque Ricardo estava completamente consumido por seu trabalho e ambições profissionais. A rotina de Ricardo era intensa e implacável, começando geralmente às 6 da manhã, com exercícios em academia particular, seguidos por café da manhã, enquanto revisava e-mails e relatórios, chegando ao escritório por volta das 8 para começar uma sequência interminável de reuniões estratégicas, calls com investidores internacionais, sessões de brainstorming com equipes de produto e decisões críticas sobre direção da empresa, que empregava milhares de pessoas, cujas vidas dependiam do sucesso contínuo do negócio. Ricardo frequentemente trabalhava até 10 ou 11 da noite, sendo um dos últimos a sair do edifício, completamente absorto em planilhas financeiras, apresentações para investidores ou código de programação, que ainda gostava de revisar pessoalmente, apesar de ter equipes inteiras de desenvolvedores. Ele raramente notava o ambiente ao seu redor quando estava em modo de trabalho profundo, existindo em uma bolha de concentração intensa, onde apenas números, estratégias e objetivos de negócio tinham relevância real em sua consciência. O primeiro encontro entre Júlia e Ricardo aconteceu em uma noite de sexta-feira particularmente tardia, quando Ricardo estava trabalhando sozinho em seu escritório depois da meia-noite, tão focado em uma apresentação urgente para investidores, que estava sendo finalizada para o dia seguinte, que ele nem percebeu que já passava das 2 da manhã. Júlia entrou no escritório dele assumindo que estava vazio como sempre estava naquele horário, empurrando seu carrinho de limpeza e começando sua rotina de esvaziar lixeira e aspirar o carpete, antes de notar com um susto que havia alguém sentado à mesa executiva enorme, ainda trabalhando no computador. Ricardo olhou para cima abruptamente quando ouviu o barulho do carrinho, igualmente surpreso por descobrir que não estava sozinho no andar, e por um momento ambos ficaram paralisados, observando um ao outro, através da sala iluminada apenas pela luz do computador e pelas luzes da cidade que entravam pelas janelas panorâmicas. Júlia imediatamente se desculpou pela interrupção, explicando que não sabia que havia alguém trabalhando tão tarde, e oferecendo-se para voltar depois, mas Ricardo acenou para que ela entrasse dizendo que estava tudo bem, e que ela poderia fazer seu trabalho normalmente, enquanto ele terminava o que estava fazendo. Júlia hesitou, claramente desconfortável com a ideia de limpar ao redor de um executivo sênior, que estava obviamente no meio de trabalho importante, mas Ricardo insistiu com um sorriso cansado, que ele nem notaria sua presença porque estava completamente imerso no projeto urgente. Júlia começou a trabalhar silenciosamente, movendo-se pelo escritório com eficiência discreta, enquanto Ricardo voltou sua atenção para o computador tentando focar novamente na apresentação, que precisava completar, antes de ir para casa dormir algumas poucas horas. Durante os 20 minutos seguintes, enquanto Júlia limpava metodicamente o escritório executivo enorme, Ricardo descobriu para sua surpresa que estava tendo dificuldade em manter concentração completa no trabalho porque estava inconscientemente observando a mulher que trabalhava silenciosamente ao redor dele. Ele notou a eficiência de seus movimentos, a atenção meticulosa aos detalhes, como ela reposicionava cuidadosamente cada objeto, depois de limpar a superfície embaixo, e a forma como ela tratava tudo no escritório com respeito, mesmo sendo apenas itens de trabalho de outra pessoa. Quando Júlia estava limpando a estante de livros perto da mesa dele, Ricardo percebeu que ela pausou brevemente para olhar os títulos, e ele viu um lampejo de interesse genuíno em seus olhos quando passou por uma seção de livros sobre empreendedorismo e inovação que ele colecionava.
Impulsivamente, algo completamente fora de caráter para ele que normalmente nem registrava a existência de pessoal de limpeza, Ricardo perguntou se Júlia gostava de ler. Ela pareceu surpresa pela pergunta direta de um executivo, que deveria estar ocupado demais para fazer conversa casual com funcionária de limpeza, mas respondeu educadamente que sim, que adorava ler sempre que tinha tempo livre, e que estava particularmente interessada em livros sobre negócios, porque sonhava em um dia talvez ter seu próprio pequeno negócio, embora isso provavelmente fosse apenas uma fantasia considerando suas circunstâncias. Ricardo ficou intrigado pela resposta, e pela honestidade vulnerável com que foi entregue, e começou a fazer mais perguntas sobre que tipo de negócio ela imaginava, o que ela estava fazendo atualmente para trabalhar em direção a esse sonho, e por que ela achava que era apenas fantasia, ao invés de objetivo alcançável. A conversa que se desenvolveu durante a próxima meia hora foi surpreendentemente substancial e reveladora para ambos. Júlia, inicialmente hesitante, mas gradualmente mais confortável, conforme Ricardo demonstrava interesse genuíno e não condescendente, falou sobre suas ideias de talvez abrir um serviço de limpeza próprio, onde trataria funcionários melhor do que empresas terceirizadas típicas tratavam, oferecendo salários justos, treinamento adequado e oportunidades de crescimento profissional. Ela compartilhou observações inteligentes sobre ineficiências que notava em como serviços de limpeza eram gerenciados no edifício, e sugestões práticas sobre como processos poderiam ser melhorados para benefício tanto de trabalhadores quanto de clientes. Ricardo ficou genuinamente impressionado com a inteligência natural de Júlia, sua capacidade de análise crítica e sua visão de negócio, que era intuitiva e sólida, apesar de falta de educação formal em administração. Ricardo, por sua vez, compartilhou um pouco de sua própria história, falando sobre como a Tech-Vision havia começado literalmente em uma garagem com 3 amigos, que tinham mais paixão do que conhecimento, e como haviam cometido inúmeros erros, antes de finalmente encontrar Product Market Fit, que catapultou a empresa para sucesso. Ele enfatizou que educação formal era útil, mas não essencial para empreendedorismo, que alguns dos empresários mais bem-sucedidos que conhecia haviam aprendido através de tentativa e erro ao invés de MBA caros, e que o que realmente importava era visão clara, trabalho duro e disposição para aprender constantemente. Júlia ouvia fascinada, nunca tendo tido oportunidade de conversar diretamente com alguém que havia realmente construído um negócio bem-sucedido do zero, e fazendo perguntas perspicazes que demonstravam que ela havia pensado profundamente sobre desafios e oportunidades, mesmo sem ter recursos para agir sobre eles. Quando Júlia finalmente saiu para continuar limpando outros escritórios, já passava das 3 da manhã, e ambos estavam surpresos com quanto tempo havia passado conversando. Ricardo voltou para sua apresentação, mas descobriu que não conseguia focar adequadamente, porque sua mente continuava voltando para a conversa que acabara de ter com a mulher de limpeza, que claramente tinha muito mais profundidade, inteligência e potencial do que a posição atual sugeria. Ele começou a questionar quantas outras pessoas talentosas estavam presas em posições que subutilizavam completamente suas capacidades, simplesmente porque não tiveram sorte de nascer em circunstâncias que ofereciam educação de qualidade e network profissional. Pela primeira vez em anos de foco singular em crescimento da empresa, Ricardo começou a pensar sobre responsabilidade social e sobre como empresas bem-sucedidas poderiam criar oportunidades reais de mobilidade socioeconômica para pessoas que trabalhavam nos níveis mais baixos da hierarquia organizacional. Nas semanas seguintes àquele primeiro encontro, Ricardo começou a trabalhar mais tarde e mais frequentemente, dizendo a si mesmo que era porque tinha projetos urgentes, mas secretamente esperando encontrar Júlia novamente durante seu turno noturno de limpeza. Quando finalmente se encontraram novamente 2 semanas depois, Ricardo estava preparado desta vez, e havia separado alguns livros de sua coleção pessoal, que pensou que Júlia poderia achar úteis, se ainda estava interessada em aprender sobre empreendedorismo. Júlia ficou tocada pela consideração, mas inicialmente recusou aceitar os livros, explicando que não seria apropriado aceitar presentes de executivos da empresa,
onde trabalhava mesmo que tecnicamente fosse através de contrato terceirizado. Ricardo insistiu que eram empréstimos não presentes, que os livros apenas ficariam coletando poeira na estante dele de qualquer forma, e que seria um prazer para ele saber que alguém estava realmente usando e aprendendo com eles. Júlia eventualmente aceitou os livros emprestados e durante as próximas semanas devorou cada página, fazendo anotações cuidadosas em caderno separado, porque não queria marcar os livros que precisaria devolver. Quando ela e Ricardo se encontraram novamente, Júlia tinha perguntas detalhadas e observações inteligentes sobre conceitos que havia lido, demonstrando que não estava apenas lendo passivamente, mas realmente processando e aplicando mentalmente as informações às suas próprias circunstâncias e ideias de negócio. Ricardo ficou cada vez mais impressionado e também cada vez mais atraído não apenas pela inteligência de Júlia, mas pela determinação, pela humildade apesar de talentos óbvios e pela forma como ela tratava suas conversas como oportunidades valiosas de aprendizado, ao invés de networking social para ganho pessoal. Os encontros noturnos se tornaram mais frequentes e mais longos, com Ricardo deliberadamente ajustando seu horário para estar no escritório, quando sabia que Júlia estaria limpando seu andar. Eles conversavam sobre tudo desde estratégias de negócio até filosofia de vida, descobrindo uma conexão intelectual e emocional inesperada, que transcendia completamente as diferenças óbvias de posição social e profissional. Ricardo começou a ver Júlia não como funcionária de limpeza, mas como pessoa fascinante, com perspectivas únicas sobre vida e negócios, que eram refreshing comparadas com conversas repetitivas e superficiais que tinha com outros executivos em seu círculo usual. Júlia, por sua vez, começou a ver Ricardo não como o intimidador e inacessível, mas como pessoa genuinamente gentil que tratava com respeito real e que parecia valorizar suas opiniões, apesar de ela não ter credenciais formais ou posição de autoridade. A situação se complicou quando Ricardo percebeu que estava desenvolvendo sentimentos românticos por Júlia que iam muito além de admiração intelectual ou amizade casual. Ele começou a pensar nela durante o dia, procurando desculpas para ficar no escritório até tarde mesmo quando não tinha trabalho urgente, e sentindo uma ansiedade antecipatória, esperando pelo momento em que ela apareceria com seu carrinho de limpeza. Ricardo lutava com esses sentimentos, porque entendia perfeitamente as dinâmicas de poder problemáticas envolvidas em si e o desenvolvendo atração por funcionária, que estava em posição extremamente subordinada na hierarquia corporativa, mesmo que tecnicamente ela trabalhasse para a empresa terceirizada, e não diretamente para ele. Ele também estava consciente de como tal relacionamento seria percebido por colegas executivos, investidores e mídia que adorava escândalos envolvendo CEOs de empresas de tecnologia de alto perfil. Júlia também estava experimentando confusão emocional crescente sobre sentimentos que estava desenvolvendo por Ricardo. Ela se pegava pensando nele durante o dia, revivendo conversas que tiveram e antecipando ansiosamente as noites, quando teriam chance de conversar novamente. Ao mesmo tempo, Júlia estava completamente consciente da impossibilidade prática de qualquer tipo de relacionamento romântico entre eles, sabendo que diferenças de classe social, educação e status profissional criavam um abismo que parecia intransponível. Ela temia que estava sendo ingênua ao interpretar gentileza e interesse intelectual de Ricardo como algo mais, e preocupava-se que estava se preparando para grande desapontamento, se permitisse que sentimentos continuassem crescendo sem controle. Júlia também sentia culpa sobre estar desenvolvendo sentimentos por alguém que tecnicamente estava em posição de autoridade sobre ela, questionando se estava sendo profissional ou se estava cruzando linhas que não deveria. O ponto de virada aconteceu em uma noite de quinta-feira quando Júlia apareceu no escritório de Ricardo claramente angustiada, com olhos vermelhos indicando que havia estado chorando recentemente. Ricardo imediatamente perguntou o que estava errado, e depois de hesitação inicial, Júlia explicou que sua mãe havia sido diagnosticada com problema cardíaco sério, que requeria cirurgia cara, que o plano de saúde público não cobria adequadamente, e que a família estava desesperada, tentando descobrir como conseguir os recursos necessários para tratamento privado que ofereceria melhores resultados e recuperação mais rápida.
Júlia estava emocionalmente destruída não apenas pela preocupação com a saúde da mãe, mas também pela impotência de não ter recursos financeiros para ajudar adequadamente, apesar de trabalhar incansavelmente em múltiplos empregos por anos. Ricardo não hesitou um segundo antes de oferecer pagar integralmente todos os custos da cirurgia e tratamento da mãe de Júlia, incluindo hospitalização em melhor hospital privado da cidade e acompanhamento pós-operatório com melhores especialistas disponíveis. Júlia ficou chocada com a generosidade da oferta, mas imediatamente recusou, explicando que não poderia aceitar caridade, especialmente de alguém que conhecia apenas há alguns meses, através de conversas casuais noturnas, e que isso criaria uma dívida impossível de pagar, tanto financeiramente quanto emocionalmente. Ricardo argumentou que ele tinha recursos mais do que suficientes, e que ajudar alguém em necessidade genuína não era caridade, mas sim usar privilégio de forma responsável. Mas Júlia manteve sua posição firmemente, dizendo que precisava manter sua dignidade e independência, mesmo que isso significasse aceitar opções menos ideais para tratamento da mãe. A discussão que se seguiu foi intensa e revelou profundidade dos sentimentos que ambos haviam desenvolvido, mas não verbalizado explicitamente até aquele momento. Ricardo admitiu que seus sentimentos por Júlia haviam evoluído muito além de amizade ou mentoria informal, que ele pensava nela constantemente, e que queria ser capaz de ajudá-la não por obrigação ou superioridade, mas porque genuinamente se importava com seu bem-estar e felicidade. Júlia, com lágrimas descendo pelo rosto, confessou que também havia desenvolvido sentimentos profundos por Ricardo, mas que tinha medo de que relacionamento entre eles fosse impossível, devido a diferenças de mundo, que ele eventualmente perceberia que ela não se encaixava em sua vida de ser, e os círculos sociais elitistas, e que ela acabaria magoada quando a realidade de suas incompatibilidades se tornasse inevitavelmente óbvia. Ricardo pegou as mãos de Júlia nas dele, e declarou com convicção absoluta que diferenças de background não importavam para ele, que havia conhecido centenas de mulheres de seu próprio círculo social, mas nenhuma havia despertado os sentimentos que ele tinha por Júlia, e que pela primeira vez em anos, ele estava realmente interessado em construir algo real e significativo com alguém, ao invés de apenas relacionamentos superficiais, baseados em conveniência ou expectativas sociais. Ele admitiu que relacionamento entre eles seria complicado e que enfrentariam desafios e julgamentos externos, mas argumentou que se ambos genuinamente se importavam um com o outro, então valia a pena tentar superar obstáculos juntos, ao invés de desistir antes mesmo de começar por medo de potenciais dificuldades futuras. Júlia lutava internamente entre o desejo de aceitar os sentimentos de Ricardo e o medo enraizado de que estava entrando em situação que poderia destruí-la emocionalmente. Ela falou honestamente sobre suas inseguranças, sobre como não tinha roupas apropriadas para eventos sociais que ele frequentava, sobre como não tinha educação formal que lhe permitiria conversar inteligentemente com colegas executivos dele, sobre tópicos que eles discutiam, e sobre como a família dela vivia em circunstâncias tão diferentes das dele, que seria constrangedor se ele conhecesse suas origens verdadeiras. Ricardo ouviu todas as preocupações pacientemente, e então respondeu que não estava interessado em versão fabricada de Júlia, que tentasse se encaixar em moldes sociais esperados, que o que o atraía era exatamente sua autenticidade, sua perspectiva única desenvolvida, através de experiências completamente diferentes das suas, e sua inteligência natural, que não tinha nada a ver com diplomas ou credenciais formais. Eventualmente, depois de horas de conversa profunda e emocional, eles concordaram em tentar desenvolver um relacionamento real com um entendimento claro de que seria necessário navegar cuidadosamente dinâmicas complicadas de poder, diferenças sociais e julgamentos externos. Ricardo insistiu que Júlia aceitasse sua ajuda com custos médicos da mãe, não como caridade ou presente, mas como empréstimo sem juros, que ela poderia pagar de volta quando fosse possível, sem pressão ou prazo definido, mantendo-as em sua dignidade e independência, enquanto garantia que sua mãe recebesse melhor tratamento disponível.
Júlia concordou relutantemente com essa condição, reconhecendo que orgulho não deveria impedir sua mãe de receber cuidado adequado, mas insistindo em formalizar o empréstimo com documentação adequada para que ficasse claro que ela levava a sério sua responsabilidade de pagar de volta. A cirurgia da mãe de Júlia foi realizada com sucesso no melhor hospital cardiovascular de São Paulo, e Ricardo esteve presente oferecendo suporte emocional para Júlia e sua família durante todo o processo estressante. Foi durante as longas horas na sala de espera do hospital que Ricardo conheceu as irmãs de Júlia e viu em primeira mão a união e o amor que existia naquela família, apesar de todas as dificuldades financeiras que enfrentavam. Ele ficou profundamente tocado pela gratidão genuína e pela warmth com que foi recebido, sem nenhuma das pretensões ou agendas ocultas que frequentemente encontrava em interações sociais em seu mundo usual. As irmãs de Júlia inicialmente ficaram intimidadas pela presença de um CEO rico e famoso, mas Ricardo fez esforços genuínos para colocá-las à vontade, fazendo perguntas sobre suas vidas, interesses e aspirações, e tratando-as com respeito real que gradualmente dissolveu o desconforto inicial. Quando a mãe de Júlia estava recuperando-se bem e foi liberada do hospital com um prognóstico excelente, Júlia sentiu que um peso enorme havia sido tirado de seus ombros e começou a considerar mais seriamente a possibilidade de relacionamento com Ricardo, sem a distração da crise médica que havia dominado sua atenção. Eles começaram a se ver fora do ambiente do escritório, inicialmente em encontros discretos em cafés ou parques, longe dos bairros onde Ricardo poderia ser reconhecido, gradualmente construindo uma conexão romântica, que complementava a intimidade intelectual e emocional que já haviam desenvolvido durante seus encontros noturnos no escritório. Ricardo descobriu que apreciava genuinamente experiências simples e autênticas que tinha com Júlia, que eram completamente diferentes dos jantares caros e eventos sociais performáticos que dominavam sua vida social usual. Júlia, por sua vez, começou a relaxar e permitir-se sentir esperança de que talvez relacionamento com Ricardo poderia realmente funcionar, apesar de todas as probabilidades contra eles. Ela viu consistência em como Ricardo a tratava sempre com respeito e consideração genuínos, como ele valorizava suas opiniões e perspectivas, mesmo quando discordavam, e como ele fazia esforços reais para entender e apreciar seu mundo, ao invés de simplesmente esperar que ela se adaptasse completamente ao dele. No entanto, Júlia também estava completamente consciente de que ainda estavam em uma bolha relativamente protegida, e que eventualmente teriam que enfrentar reações de família de Ricardo, colegas executivos e sociedade em geral quando o relacionamento se tornasse público. O primeiro grande desafio veio quando Ricardo decidiu que queria apresentar Júlia formalmente para os cofundadores da Tech-Vision, seus melhores amigos desde faculdade, e parceiros de negócios com quem compartilhava tudo. Ricardo sabia que a reação deles seria importante não apenas pessoalmente, mas também profissionalmente, considerando que decisões importantes sobre a empresa eram tomadas consensualmente entre os 3 cofundadores. Ele organizou um jantar casual em sua cobertura, deliberadamente escolhendo ambiente privado, onde Júlia poderia se sentir mais confortável do que em restaurante público, onde poderia ser reconhecido por conhecidos. Júlia estava extremamente nervosa sobre conhecer amigos tão importantes de Ricardo, preocupada de que eles a julgariam inadequada, ou questionariam motivações dela em estar com C e o rico e bem-sucedido. O jantar começou tenso com os cofundadores claramente surpresos e um pouco céticos sobre relacionamento de Ricardo com mulher que trabalhava como faxineira noturna, fazendo perguntas educadas, mas também sobre background de Júlia, suas aspirações, e como ela e Ricardo haviam se conhecido. Júlia respondeu todas as perguntas com honestidade e dignidade, não tentando embelezar suas origens ou circunstâncias, mas também demonstrando através de conversação inteligente que ela tinha substância e profundidade que transcendiam sua posição profissional atual. A virada aconteceu quando a conversa mudou para desafios de gestão de empresa em crescimento rápido, e Júlia ofereceu observações perspicazes,
sobre moral de funcionários e tratamento de trabalhadores em níveis operacionais, baseado em suas próprias experiências, trabalhando para a empresa terceirizada, que prestava serviços para a Tecvision. Suas observações sobre como pequenas melhorias em condições de trabalho e reconhecimento de funcionários de níveis mais baixos poderiam dramaticamente aumentar lealdade e produtividade, ressoaram fortemente com os cofundadores, que estavam justamente lutando com problemas de turnover alto e engajamento baixo em algumas áreas da empresa. A conversa evoluiu para a discussão fascinante sobre cultura corporativa e responsabilidade social empresarial, com Julia articulando visão de como empresas bem-sucedidas tinham obrigação moral de garantir que prosperidade fosse compartilhada de forma mais equitativa com todos que contribuíam para sucesso, não apenas executivos e shareholders. Os cofundadores ficaram genuinamente impressionados não apenas com a inteligência de Julia, mas com a autenticidade e paixão com que falava sobre questões de justiça social e dignidade no trabalho. Ao final do jantar, um dos cofundadores levou Ricardo para lado e admitiu que estava inicialmente cético sobre relacionamento, mas que agora via claramente porque Ricardo estava atraído por Julia, que ela era obviamente pessoa especial, com perspectivas valiosas, que poderiam até mesmo beneficiar a empresa, se eles conseguissem criar formas de incorporar feedback de funcionários de diferentes níveis hierárquicos. O outro cofundador concordou e sugeriu, meio brincando, meio sério, que talvez deveriam oferecer posição corporativa real para Julia, onde ela poderia usar suas perspectivas únicas de forma mais formal, ideia que Ricardo achou intrigante, mas decidiu não mencionar imediatamente para Julia, porque não queria que ela sentisse pressão de aceitar favor baseado em relacionamento ao invés de méritos próprios. Conforme relacionamento entre Ricardo e Julia se tornava mais sério e mais público, reações variaram dramaticamente entre diferentes círculos sociais e profissionais. Alguns colegas executivos de Ricardo expressaram admiração por ele estar disposto a desafiar convenções sociais e construir relacionamento baseado em conexão genuína, ao invés de conveniência social ou vantagem profissional. Outros foram mais críticos ou condescendentes, fazendo comentários velados sobre diferenças de classe, questionando motivações de Julia, ou expressando preocupação de que escândalo poderia afetar negativamente a reputação de Ricardo, e por extensão da Tecvision, especialmente se mídia decidisse fazer história sobre si, e o namorando faxineira que limpava seu escritório. A família de Ricardo teve reação mista, mas majoritariamente preocupada, quando ele finalmente os informou sobre relacionamento sério com Julia. Seus pais, ambos profissionais bem-sucedidos de classe média alta que haviam dado a Ricardo todas as vantagens educacionais e sociais, ficaram visivelmente desconfortáveis quando conheceram Julia pela primeira vez, fazendo esforços educados, mas óbvios, para manter distância emocional, enquanto avaliavam se relacionamento era capricho passageiro ou algo mais duradouro que precisariam eventualmente aceitar. A irmã mais nova de Ricardo foi mais aberta e receptiva, genuinamente gostando de Julia, depois de passar tempo conversando com ela e reconhecendo qualidades que faziam clara porque o irmão estava apaixonado, mas mesmo ela expressou preocupações privadas para Ricardo sobre desafios práticos que o casal enfrentaria navegando mundos tão diferentes. Julia enfrentava seus próprios desafios dentro de sua família e comunidade. Algumas amigas estavam genuinamente felizes por ela ter encontrado alguém que claramente a tratava bem e oferecia oportunidades de vida melhor, mas outras expressavam ceticismo ou até inveja, sugerindo que Julia estava se vendendo ou esquecendo suas origens ao namorar alguém tão rico e poderoso. Houve comentários maldosos sobre ela estar usando Ricardo para ganho financeiro, sobre como o relacionamento nunca duraria quando ele eventualmente percebesse que ela não se encaixava em seu mundo, e sobre como Julia deveria ter mais cuidado porque homens ricos não se casavam seriamente com mulheres de limpeza. Esses comentários machucavam profundamente Julia mesmo quando ela tentava ignorá-los, criando inseguranças que ocasionalmente emergiam em conversas tensas com Ricardo sobre o futuro do relacionamento e sobre se eles estavam sendo realistas ou simplesmente ingênuos sobre viabilidade de longo prazo.
Ricardo, percebendo as pressões que Júlia enfrentava de múltiplas direções, tomou a decisão ousada de tornar o relacionamento completamente público, ao convidá-la como sua acompanhante oficial para o maior evento social do ano, no setor de tecnologia brasileiro, um gala beneficente, que seria coberto por toda a mídia importante e frequentado por, literalmente, centenas de executivos, investidores e influenciadores do mundo tech. Júlia inicialmente entrou em pânico com a ideia, protestando que não tinha experiência com eventos tão formais, que não teria nada apropriado para vestir, e que certamente faria algo embaraçoso que refletiria mal sobre Ricardo. Ricardo pacientemente explicou que queria deixar completamente claro para todos em seu mundo profissional que Júlia era parte importante de sua vida, que não estava escondendo o relacionamento ou se envergonhando dela de forma alguma, e que enfrentar sociedade juntos, como casal unido, seria mais fácil do que continuar tentando manter relacionamento semi-secreto que alimentava especulações e fofocas. A preparação para o gala tornou-se um projeto conjunto que aproximou ainda mais Ricardo e Júlia. Ele levou-a para fazer compras em boutiques elegantes, ajudando-a a escolher um vestido que fosse sofisticado mas confortável, e contratou um stylist profissional para ajudar com cabelo, maquiagem e acessórios, não para transformar Júlia em alguém que não era, mas para ajudá-la a se sentir confiante e preparada para ambiente intimidador. Ricardo também passou horas preparando Júlia sobre quem seriam as pessoas importantes presentes no evento, dando-lhe background sobre conversas típicas que aconteceriam, e tranquilizando-a repetidamente de que ele estaria ao lado dela o tempo inteiro, e que não precisava fingir ser alguém que não era. Júlia estudou obsessivamente sobre o setor de tecnologia, lendo artigos sobre empresas que estariam representadas, e memorizando nomes e posições de executivos-chave, determinada a não envergonhar Ricardo mesmo que estivesse completamente fora de sua zona de conforto. A noite do gala foi simultaneamente aterrorizante e transformadora para Júlia. Quando ela e Ricardo chegaram juntos, houve momento palpável de surpresa e curiosidade entre outros convidados, que claramente não esperavam ver o C e o da Tchivision com uma acompanhante, que ninguém reconhecia dos círculos sociais usuais. Ricardo manteve Júlia próxima durante toda a noite, apresentando-a com orgulho claro para todos com quem interagiam, e fechando rapidamente qualquer tentativa de comentários condescendentes ou perguntas invasivas sobre o background dela. Júlia descobriu que conseguia manter conversas interessantes com muitas pessoas quando se permitia relaxar e falar autenticamente, ao invés de tentar soar como imaginava que pessoas ricas falavam. Ela até mesmo impressionou vários investidores importantes com observações inteligentes sobre desafios de escalar empresas de tecnologia, mantendo valores humanistas e tratamento ético de funcionários. O momento mais significativo da noite aconteceu quando Ricardo foi convidado ao palco para receber um prêmio por inovação em tecnologia e liderança empresarial. Durante seu discurso de aceitação, ele deliberadamente desviou do script esperado de agradecer investidores e parceiros de negócio, e em vez disso falou sobre como sua perspectiva sobre sucesso empresarial havia mudado recentemente, através de relacionamento com alguém que lhe ensinou a ver valor de pessoas, além de posições corporativas ou credenciais educacionais. Ele falou sobre Júlia sem usar seu nome inicialmente, descrevendo como uma faxineira noturna, com inteligência extraordinária e visão de negócios intuitiva, tinha expandido seu entendimento sobre responsabilidade social e empresarial e sobre a importância de criar oportunidades reais de mobilidade socioeconômica dentro de estruturas corporativas. Ao final do discurso, Ricardo olhou diretamente para Júlia na audiência e agradeceu-a publicamente por tê-lo tornado não apenas empresário melhor, mas pessoa melhor. O discurso causou ondas imediatas tanto positivas quanto negativas. Muitos no auditório ficaram visivelmente tocados pela vulnerabilidade e honestidade de Ricardo, e vários executivos se aproximaram depois, para conhecer Júlia adequadamente, e expressar admiração por Ricardo ter coragem de desafiar normas sociais tão publicamente. No entanto, também houve reação negativa de alguns quórums mais conservadores do mundo corporativo, com comentários nas redes sociais, questionando o julgamento profissional de Ricardo,
sugerindo que ele estava tendo algum tipo de crise de meia-idade, ou especulando sobre motivações de Júlia em relacionamento com C e o rico e famoso. Alguns investidores expressaram preocupação privada sobre se Ricardo estava distraído de focar adequadamente nos negócios, e houve até sugestão de que board de diretores deveria considerar se mudanças pessoais em vida de Ricardo poderiam afetar a liderança da empresa. Nas semanas seguintes ao gala, Ricardo e Júlia enfrentaram intensidade aumentada de escrutínio público e pressão de diferentes direções. Ricardo tomou decisão audaciosa de usar o momento como catalisador para mudanças reais na Tchivision, anunciando nova iniciativa de diversidade e inclusão, que ia muito além de programas tokenistas típicos. Ele estabeleceu programa de bolsas de estudo integrais para jovens de baixa renda interessados em carreiras de tecnologia, criou partnership com escolas públicas para oferecer treinamento em programação e habilidades digitais, e mais controversialmente implementou política de contratação direta de funcionários de serviços que anteriormente eram terceirizados, incluindo pessoal de limpeza, oferecendo salários significativamente mais altos, benefícios completos e oportunidades de treinamento. Para a transição para roles corporativos, se desejassem, Júlia foi convidada para liderar Comitê de Diversidade e Inclusão na Tchivision, posição que ela inicialmente hesitou em aceitar por medo de que fosse vista como nepotismo ou favor baseado em relacionamento com CEO. Ricardo argumentou convincentemente que ela era exatamente a pessoa certa para o role, porque tinha experiência vivida de trabalhar nos níveis mais baixos da hierarquia corporativa, entendia desafios que pessoas de origens não privilegiadas enfrentavam, e tinha visão clara de como criar oportunidades reais, ao invés de iniciativas superficiais de diversidade. Os cofundadores apoiaram completamente a nomeação, tendo ficado impressionados com perspectivas de Júlia durante interações anteriores. Júlia eventualmente aceitou com condição de que seria avaliada pelos mesmos padrões de performance que qualquer outro funcionário, e que não receberia tratamento especial, devido a relacionamento com CEO. No novo role, Júlia floresceu de formas que surpreenderam até mesmo Ricardo, que sempre acreditou em seu potencial. Ela trabalhou incansavelmente entrevistando funcionários de todos os níveis da empresa, identificando barreiras sistêmicas para a inclusão e mobilidade ascendente, e desenvolvendo programas práticos que criavam pathways reais para pessoas de backgrounds não tradicionais entrarem e crescerem dentro da Tchivision. Suas iniciativas incluíram programa de mentoria onde executivos eram pareados com funcionários júnior de origens diversas, revisão completa de processos de recrutamento para eliminar vieses inconscientes, e criação de fundos de desenvolvimento profissional que permitiam funcionários de níveis mais baixos acessarem treinamento e educação que de outra forma não poderiam pagar. Os resultados foram impressionantes, com satisfação de funcionários aumentando dramaticamente, turnover diminuindo significativamente, e Tchivision começando a ser reconhecida como líder em práticas inclusivas reais, ao invés de apenas marketing de diversidade performático. O sucesso profissional de Júlia em sua nova posição ajudou a silenciar muitos críticos que haviam sugerido que ela era apenas namorada troféu de C e o gold digger se aproveitando de homem rico. Ela provou através de resultados mensuráveis que tinha talento genuíno para liderança e visão estratégica, que beneficiava materialmente a empresa. No entanto, transição de faxineira noturna para executiva corporativa também trouxe seus próprios desafios e desconfortos. Júlia às vezes se sentia síndrome de impostor severa, questionando se realmente merecia a posição, ou se estava apenas lá por causa de relacionamento com Ricardo. Ela trabalhava obsessivamente longas horas para provar seu valor, frequentemente ao custo de sua própria saúde e bem-estar, até Ricardo intervir e lembrá-la de que não precisava provar nada para ninguém e que deveria encontrar equilíbrio saudável entre trabalho e vida pessoal. Aproximadamente 2 anos após começarem a namorar, Ricardo decidiu que estava pronto para propor casamento a Júlia. Ele planejou uma proposta que honrava a história única deles, voltando ao escritório onde haviam se encontrado pela primeira vez naquela noite tardia há anos atrás.
Ricardo recriou a cena com detalhes cuidadosos, até trazendo o carrinho de limpeza como prop simbólico, e quando Júlia chegou para o que pensava ser reunião de trabalho normal, encontrou o escritório decorado com fotos, documentando a jornada deles, desde primeiro encontro até momento presente. Ricardo estava esperando com o anel de noivado, que havia escolhido cuidadosamente algo elegante, mas não ostensivo, que refletia gosto de Júlia, e fez discurso emocionado sobre como aquele escritório havia sido o lugar onde sua vida mudou completamente, quando finalmente abriu olhos para ver pessoa extraordinária que havia estado trabalhando ao seu redor invisível por tanto tempo. Júlia estava completamente emocionada e surpresa pela proposta, aceitando com alegria, mas também com lágrimas, ao refletir sobre a jornada incrível que haviam percorrido juntos, desde aquele primeiro encontro improvável. Ela nunca poderia ter imaginado quando era apenas faxineira invisível limpando escritórios vazios, que anos depois estaria sendo pedida em casamento pelo CEO da empresa, não apenas como conquista de mobilidade social, mas como parceira verdadeira que havia conquistado respeito, baseado em méritos próprios e capacidades genuínas. O momento era doce, mas também carregado com reconhecimento de quanto ambos haviam crescido e mudado através de relacionamento, que desafiou expectativas sociais e forçou ambos a questionar suposições sobre valor, merecimento e o que realmente constituía sucesso significativo na vida. O planejamento do casamento revelou novamente as negociações constantes necessárias para navegar dois mundos muito diferentes. A família de Júlia queria celebração tradicional e acessível, que incluísse toda a comunidade extensa de onde ela vinha, enquanto a família de Ricardo e obrigações profissionais dele exigiam evento que acomodasse centenas de convidados importantes do mundo corporativo e social. Eles eventualmente concordaram em dois eventos separados, mas igualmente significativos: uma cerimônia íntima e tradicional na igreja da comunidade onde Júlia cresceu, seguida dias depois, por recepção elegante mas calorosa, em venue sofisticado, que acomodaria todos os mundos, que agora faziam parte de suas vidas entrelaçadas. Ambos os eventos foram planejados para honrar igualmente as duas famílias e culturas, com Júlia usando dois vestidos diferentes, cada um apropriado para contexto específico, mas ambos escolhidos por ela, ao invés de impostos por expectativas externas. O casamento na comunidade foi emocionante e autêntico, com vizinhos que conheceram Júlia desde criança, celebrando genuinamente seu sucesso e felicidade, sem nenhum julgamento sobre ela ter se casado com alguém rico, mas sim orgulho de que ela havia mantido valores e conexões com origens, mesmo enquanto vida mudava dramaticamente. Ricardo foi recebido calorosamente pela comunidade, tendo feito esforços genuínos nos anos anteriores para conhecer e respeitar pessoas importantes na vida de Júlia, e sua sinceridade era evidente para todos presentes. A recepção formal dias depois foi igualmente bem-sucedida, com Ricardo fazendo discurso poderoso sobre amor, que transcende barreiras artificiais de classe, e sobre como Júlia havia ensinado a ele, e esperava que ensinasse também a outros presentes, sobre a importância de ver e valorizar todas as pessoas, independentemente de posições profissionais ou origens socioeconômicas. Os primeiros anos de casamento foram período de ajustes contínuos e crescimento mútuo. Júlia continuou seu trabalho na Tech-Vision, expandindo programas de diversidade e inclusão, e eventualmente sendo promovida para vice-presidente de impacto social, posição que ela conquistou indubitavelmente, através de resultados impressionantes e reconhecimento de que ela havia transformado fundamentalmente a cultura da empresa para melhor. Ricardo também evoluiu significativamente, tornando-se cada vez mais focado em usar o sucesso da Tech-Vision para criar impacto social positivo, além de simplesmente gerar lucros, implementando práticas de negócio mais éticas e sustentáveis, que às vezes reduziam margens de lucro no curto prazo, mas criavam valor de longo prazo, através de lealdade de funcionários, reputação corporativa melhorada e alinhamento com valores de consumidores cada vez mais conscientes socialmente.
Eles enfrentaram desafios típicos de qualquer casal, amplificados pelas complexidades únicas de suas origens diferentes e do escrutínio público constante, que acompanhava a posição de Ricardo como C e o de empresa prominente, casado com mulher, cuja história de ascensão de faxineira para executiva era conhecida amplamente e frequentemente discutida em mídia. Júlia às vezes lutava com os sentimentos de não pertencer completamente a nenhum dos dois mundos, não mais parte da comunidade de origem onde cresceu, mas também nunca completamente aceita em certos círculos elite, que viam suas origens como marca permanente de diferença. Ricardo trabalhava constantemente para validar sentimentos dela e criar espaços onde ela pudesse ser completamente autêntica, sem precisar performar para expectativas de ninguém. A família expandiu quando Júlia engravidou 3 anos após casamento, notícia que trouxe alegria imensa, mas também ansiedades, sobre como criar filho em ambiente de tanto privilégio material, sem perder valores de humildade, empatia e consciência social, que ambos consideravam fundamentais. Eles tiveram discussões sérias sobre a educação da criança, decidindo contra escolas exclusivas de elite, em favor de instituições que priorizavam diversidade e inclusão real, garantindo que filho cresceria exposto a crianças de todos os backgrounds e desenvolveria perspectiva equilibrada sobre o mundo. Júlia estava determinada que filho entendesse desde cedo sobre privilégios que tinha, e responsabilidade que vinha com esses privilégios de usar vantagens para ajudar outros, ao invés de simplesmente acumular mais para si mesmo. O nascimento do filho, que nomearam Miguel, foi momento de alegria profunda, que também conectou as duas famílias de formas novas e significativas. Os avós de ambos os lados se uniram em amor pelo neto, e diferenças que antes pareciam insuperáveis, se tornaram menos importantes, diante de objetivo compartilhado, de proporcionar à criança infância feliz e saudável. Júlia levou Miguel regularmente para visitar a comunidade onde cresceu, querendo que ele tivesse conexão real com aquela parte de sua herança, e entendesse que nem todos tinham as vantagens materiais que ele teria. Ricardo apoiou completamente essas visitas, e frequentemente acompanhava, descobrindo que apreciava genuinamente tempo passado na comunidade onde era tratado como pessoa normal, ao invés de ser, e o importante, e onde conversas eram sobre coisas reais e significativas, ao invés de deals de negócio e network profissional. Conforme anos passavam, a história de Júlia e Ricardo se tornou algo de lenda no mundo corporativo brasileiro, frequentemente citada como exemplo inspirador de como amor genuíno pode transcender barreiras de classe, e como diversidade real, em liderança corporativa, pode beneficiar materialmente empresas, quando implementada autenticamente, ao invés de apenas performativamente. Júlia começou a dar palestras em universidades e conferências sobre sua jornada, sempre enfatizando que não era história de Cinderela, sobre ser salva por príncipe rico, mas sim sobre reconhecer e desenvolver potencial próprio, sobre a importância de sistemas que criam oportunidades reais para pessoas talentosas, independentemente de origem, e sobre responsabilidade de pessoas em posições de privilégio de usar poder para criar mudança sistêmica, ao invés de apenas ajudar indivíduos sortudos. Ocasionalmente, Ricardo também usava a plataforma como C e o respeitado para defender mudanças em práticas corporativas, mais amplamente, desafiando outros líderes empresariais a olhar além de pipelines de talento tradicionais e criar pathways reais para pessoas de backgrounds não privilegiados. Ele frequentemente creditava Júlia por tê-lo ensinado que verdadeira inovação em negócios não vinha apenas de novas tecnologias, mas de incluir perspectivas diversas, que desafiavam pressupostos e revelavam pontos cegos que a homogeneidade perpetuava. A Tech-Vision sob liderança conjunta deles tornou-se case study de como empresas poderiam ser simultaneamente lucrativas e socialmente responsáveis, atraindo tanto investidores quanto talentos que valorizavam ética e impacto, além de apenas retornos financeiros. No 10º aniversário de casamento, Júlia e Ricardo renovaram votos em cerimônia íntima, que incluiu apenas família imediata e amigos mais próximos.
Durante a cerimônia, ambos refletiram sobre jornada extraordinária, desde aquele primeiro encontro noturno improvável no escritório até a vida rica e significativa que haviam construído juntos. Júlia falou sobre como Ricardo havia visto ela quando era invisível para todos os outros, como ele havia valorizado seu potencial quando ela mesma duvidava, e como ele havia sido parceiro verdadeiro em navegar complexidades de unir dois mundos muito diferentes. Ricardo falou sobre como Júlia havia transformado completamente sua compreensão de sucesso, ensinando-lhe que verdadeira realização vinha de impacto positivo em vidas de outros e de relacionamentos autênticos, baseados em valores compartilhados, ao invés de conveniência ou vantagem social. Miguel, agora com 7 anos, fez um pequeno discurso adorável sobre como tinha os melhores pais do mundo, que o ensinavam a ser gentil com todos, a trabalhar duro pelos sonhos, e a nunca julgar pessoas por onde vieram, mas sim por quem escolhiam ser. A mãe de Júlia, agora completamente recuperada de problemas cardíacos que quase a levaram anos atrás, chorou de alegria, vendo tudo que sua filha havia conquistado, não apenas em termos de mobilidade social, mas principalmente em termos de construir vida baseada em amor, integridade e compromisso com fazer diferença positiva no mundo. Os pais de Ricardo também estavam presentes, tendo há muito superado reservas iniciais sobre casamento do filho, e agora genuinamente apreciando Júlia, não apenas como nora, mas como pessoa extraordinária, que havia enriquecido a vida de toda a família, de formas inesperadas. E assim, queridos espectadores maravilhosos do canal Corações Sem Classe, essa é a história absolutamente inspiradora e emocionante de como Júlia Santos, uma faxineira noturna, que era completamente invisível para todos ao seu redor, incluindo o próprio C, e o cujo escritório ela limpava todas as noites, transformou-se não apenas em esposa e parceira de vida dele, mas em líder corporativa respeitada por direito próprio, que usou suas experiências únicas para criar mudanças reais e significativas que impactaram milhares de vidas. É a prova poderosa de que não importa onde você começa na vida, o que realmente define seu valor e potencial é seu caráter, sua inteligência, sua determinação e sua disposição para continuar aprendendo e crescendo, mesmo quando circunstâncias parecem limitadas. É a demonstração linda de que amor verdadeiro vê além de superficialidades de posição social ou status profissional, e reconhece valor intrínseco de pessoa, baseado em quem ela realmente é por dentro. Se essa história tocou profundamente seu coração e fez você refletir sobre quantas pessoas extraordinárias ao seu redor podem estar invisíveis, simplesmente porque você não está realmente prestando atenção, ou porque está julgando baseado em aparências superficiais e posições sociais, por favor, deixe seu like enorme neste vídeo para mostrar que você acredita no poder transformador de ver realmente as pessoas e valorizar todos os seres humanos, independentemente de onde trabalham ou de onde vêm. Não se esqueça de se inscrever imediatamente no canal Corações Sem Classe e ativar aquele sininho precioso de notificações para nunca perder nenhuma de nossas histórias inspiradoras que provam repetidamente que o amor verdadeiro sempre encontra um caminho quando pessoas mantêm corações abertos e têm coragem de desafiar preconceitos sociais e expectativas limitantes. Compartilhe generosamente nos comentários aqui embaixo se você já foi invisível para alguém que eventualmente aprendeu a te ver, valorizar, ou se você já ignorou alguém importante que depois descobriu ser pessoa extraordinária. Queremos ler todas as suas histórias pessoais, porque cada uma delas é única e especial. Lembre-se sempre que cada pessoa que você encontra carrega uma história incrível, tem talentos ocultos esperando serem descobertos, e merece ser vista, ouvida e valorizada como ser humano completo, independentemente de uniforme que veste ou trabalho que faz. Até o próximo vídeo repleto de emoção, inspiração e histórias que restauram nossa fé na humanidade, e que todos vocês encontrem um amor que os vê exatamente como são, e os valoriza profunda e completamente. Beijinhos carinhosos e fiquem todos com Deus abençoados.